Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto, eu sou do canal Super Indetectável do Instituto Multiverso e eu tô aqui hoje para falar com vocês uma coisa muito importante, principalmente para quem trabalha com temas muito sensíveis como é o HIV. Hoje eu entrei no Instagram da agência AIDS e eu fui olhar como que estavam as coisas lá, as postagens, né? De repente eu vejo que um post de um candidato a prefeito, aquele abominável que eu me recuso a falar o nome dele, tinha tanto comentário, 230 e tantos comentários. E eu fui olhar, falei, caraca, o que chamou tanta atenção dessas pessoas? Gente, eram críticas à postagem. E era gente falando um monte de besteira, era gente que conhece a agência falando um monte de besteira, sabe? Assim, por que eu falo que é besteira? Porque as pessoas não tomaram cuidado de duas coisas. Primeiro, olhar toda a timeline para ver que aquilo tinha sido feito, os posts de todos os candidatos. Foi feito, inclusive, de 2 ou 3. O Boulos, que é o candidato que mais provavelmente beneficiaria as pessoas que vivem com HIV em São Paulo, não teve um comentário. Enquanto esse outro cara teve 233. 230 e tantos para criticar. E qual é o problema? É que a crítica não foi feita ao candidato. A crítica foi feita à agência por ter colocado aquilo. E isso demonstra o quanto a gente é despreparado muitas vezes. Porque você entra lá dentro da página da rede social, não vê o contexto, não percebe tudo o que está acontecendo e já deixa um comentário. Se você olhar lá, você vai ver que tem posts antes, né, dos dois candidatos, é o Bolo e o Nunes antes, aí tem desse cara e depois tem da Tabata, que entrou hoje. Se você analisar, eles foram feitos muito... a análise foi feita muito padronizada. Ela foi feita para justamente não favorecer nenhum dos candidatos. Porque a agência, até onde eu sei, ela não tem essa coisa, né, de puxar por um lado político, apesar de puxar sempre o lado das pessoas que vivem com HIV. Mas o outro problema é que as pessoas não procuraram nem entender o contexto da agência AIDS dentro do mundo do HIV. Se a gente for parar para observar, se não é a agência AIDS para puxar hoje o assunto, a gente não teria assunto de HIV AIDS na mídia, porque já não é mais, não chama mais atenção, já não mata mais como antigamente, entendeu? Já não é mais algo que chama tanta atenção. Então, para as pessoas, para a imprensa, não dá tanto clique, porque hoje o que conta é clique. Então, o que a gente precisa tomar muito cuidado é para a gente não atacar os nossos aliados como se eles fossem nossos inimigos. Isso acontece o tempo todo. Eu vejo isso o tempo todo. Sabe, eu vejo colegas meus se degladiando ali como se fossem inimigos, porque um falou uma coisa, o outro falou outra, sem procurar saber. Ou então um excesso de preciosismo em algumas questões, sem tomar conta, sem tomar cuidado com a questão do contexto. Por que eu falo contexto? Porque quando você vai fazer uma crítica a uma atitude de uma pessoa, é importante que você entenda da onde aquela pessoa fala. É importante que você entenda o contexto que aquela pessoa fala. E aí, se você ainda assim concordar que a crítica é válida, faça a crítica. Se não, fica calado. É melhor ficar calado do que sair por aí falando besteira. E falando besteira e prejudicando, às vezes, uma pessoa que tem uma ótima intenção. E que às vezes não fez nada de errado. Às vezes foi você que não soube interpretar. Então eu acho que é muito importante ficar atento. Comecei hoje a receber várias mensagens de pessoas falando, João, você entendeu isso aqui? Aí eu tive sempre que dar a mesma resposta. Gente, é só vocês olharem na timeline deles, da agência. Tá lá todos os posts, até agora tem 4. Fiquem atentos, entendeu? Não saiam por aí dando tiro. Porque esse impulso que a gente tem de atacar as pessoas, principalmente pelas redes sociais, isso transforma, muitas vezes, afasta aliados. Não estou dizendo que vai transformar o aliado em inimigo, mas a gente pode afastar, porque eles simplesmente podem desistir de trabalhar com um assunto tão sensível, porque toda vez que erra alguma coisa, vem um turbilhão de gente para fazer o cancelamento. A gente já passou dessa fase de cancelamento, né? Teve uma época que era tudo. E a esquerda, os progressistas adoram fazer cancelamento. A gente tem uma coisa que a gente não permite que ninguém erre, de jeito nenhum.
Qualquer erro é apontado com tanta dureza e a gente entra naquele, como eu falei, um preciosismo, uma coisa de desmerecer o outro. A gente usa sempre essa coisa, eu sou muito inteligente, eu sei argumentar com você. Tanto que muitas vezes, quando a gente vai discutir, a gente como progressista que eu tô falando, né? Quando a gente vai discutir com alguém, a gente sempre tenta demonstrar que a gente é mais inteligente que ele é burro, porque o argumento dele é inválido. Isso é horrível, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. E a gente precisa melhorar a nossa comunicação. E a nossa comunicação tem que partir a partir de um contexto, se verificar o que está acontecendo, porque senão a gente continua batendo e continua atacando pessoas que são nossos aliados. Então fiquem atentos. Sabe, eu fiquei com vergonha de ver gente que eu adoro, sabe, amigos super queridos, deixando comentários horrorosos lá na rede social. Enquanto o coisa do Boulos, o post do Boulos não tinha um comentário, até a hora que eu olhei, não tinha um. E esse outro a gente dando palco. E quem que vocês acham que tá dando palco pra ele? É a Agência AIDS que publicou lá 4 posts até agora falando sobre os 4 prefeitos, candidatos a prefeitos, ou essa galera toda que fez questão de comentar um monte, o Instagram entender que aquele troço é super importante e jogar lá na frente e mostrar pra uma galera. Então, gente, usa a cabeça. Usa a cabeça, usa a mente e usa menos os dedinhos. A gente precisa raciocinar, pensar antes de a gente fazer isso. Pode ser uma grande besteira que a gente está fazendo, tá bom? Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.